Hoje, em nossa aula de ciências, nós vamos falar sobre os animais. Vocês vão abrir o livro na página 105 e na página 106. Como nós vimos na aula passada, os animais fazem parte dos seres vivos, certo? São aqueles seres que nascem, crescem, reproduzem, envelhecem e morrem. E necessitam, por consequência, dos elementos não vivos, como o sol, a água, o ar e o sol. Vimos também que existe a classificação dos seres vivos em 5 reinos. E existe o reino dos animais, que é esse que nós vamos falar hoje. Os animais são seres vivos que possuem a capacidade de se relacionar com os iguais e com os de outras espécies. Essa relação acontece em busca de alimentação, reprodução, que geraram outros filhotes ou outros seres, e proteção. Quando a relação beneficia todos os animais envolvidos ou apenas um deles, mas sem prejuízo, ou seja, sem prejudicar, fazer mal ao outro, dizemos que ela é positiva ou harmônica. Como exemplo, temos as sociedades. Nas sociedades, os animais da mesma espécie se organizam e colaboram para a realização de atividades que garantem a sobrevivência, proteção, alimentação e reprodução. Fazem isso de forma organizada e obedecem a uma hierarquia. As formigas soldado são maiores do que as operárias e a formiga rainha é grande e põe ovos. Nessa relação, todos são beneficiados. Então, um formigueiro funciona como uma sociedade onde a relação entre esses seres da mesma espécie, esses animais da mesma espécie, ocorre de forma positiva e harmônica. Todos trabalham juntos para o bem comum, trabalham juntos para o bem de todos, para a proteção, alimentação e reprodução. Não existe nada prejudicial entre a convivência deles, dessas formigas, certo? Para uma com as outras. Existe outro exemplo de relação positiva, certo? Que é chamada de inquilinismo. Nesse tipo de associação, apenas um dos animais se beneficia, porém o outro não sai prejudicado, certo? Então, as relações positivas entre os animais são aquelas que não existe a questão de prejudicar o outro animal que está se relacionando ali naquele meio, tá? Então, no inquilinismo, apenas um dos animais tem um benefício, mas o outro não fica prejudicado. Como exemplo do inquilinismo, nós vamos falar do peixe-agulha. Esse peixe ele vive dentro do corpo dos pepinos do mar, onde eles encontram abrigo e proteção. Eles saem apenas para se alimentar e voltam. Nesse caso, não há nenhum prejuízo para os pepinos do mar, certo? Então, é chamado de inquilinismo porque somente o peixe-agulha sai beneficiado. Ele tem a proteção pelo corpo do pepino do mar. Porém, o pepino do mar não tem nenhum prejuízo com isso. Quando ocorre o prejuízo para pelo menos uma das espécies que se relacionam, dizemos que essa relação ela é negativa ou desarmônica. Como exemplo, vamos citar o parasitismo. Aí vocês estão vendo o quê? Um cachorro e uma pulga, certo? Então, a pulga ela é prejudicial ao cachorro. Nessa relação, não existe a harmonia, ela é chamada de desarmônica. E nesse caso, chamada também de parasitismo. Nessa relação entre diferentes espécies, há o prejuízo para um dos participantes. O parasita vive dentro ou sobre o corpo do outro e daí retira o seu alimento, enquanto o hospedeiro é a espécie que sofre as consequências. A pulga é um parasita que vive sobre o corpo do cachorro e se alimenta do seu sangue. Então, o que é que pode acontecer? O cachorro vai ficando fraco, muito debilitado, E ali ele precisa de uma medicação, precisa de um cuidado maior para que não venha morrer. Por quê? Porque acontece essa relação desarmônica, O cachorro
A pulga vivendo no corpo do cachorro, prejudicando a saúde dele, para que ela consiga, né, obter o seu alimento. As lombrigas e os vermes são parasitas que vivem no interior do corpo de animais, inclusive dos humanos. Uma grande quantidade desses animais pode causar a morte do hospedeiro. Então, é uma relação desarmônica, certo? Uma relação de parasitismo, onde o ser que tem esse parasita é o mais prejudicado. Na página 107, vamos responder à atividade. Complete os espaços das alternativas usando as palavras do quadro: inquilinismo, hospedeiro, animais, desarmônica, parasita e positivo. Vamos lá, letra A vai ficar da seguinte forma: os animais são seres vivos que possuem a capacidade de se relacionar com os iguais e com os de outras espécies. Quando a relação beneficia todos os animais envolvidos, ou apenas um deles sem prejuízo ao outro, dizemos que ela é positiva ou harmônica. No, apenas um dos animais se beneficia, porém o outro não sai prejudicado. É o que? Inquilinismo. Quando ocorre o prejuízo para uma das espécies que se relacionam, dizemos que ela é negativa ou desarmônica. No parasitismo, um dos animais é o parasita, que vive dentro ou sobre o corpo do outro e daí retira o seu alimento. E o outro animal é o quê? O hospedeiro. Escreva H para relação harmônica e D para desarmônica. Os peixes chamados Fierácea vivem dentro do corpo dos pepinos do mar, onde encontram abrigo e proteção. Eles saem apenas para se alimentar e voltam. Essa relação de pepino do mar não tem nenhum prejuízo. Ela é harmônica ou desarmônica? Isso, harmônica, letra H. A pulga é um parasita que vive sobre o corpo do cão e se alimenta do sangue dele. Ela é o que? Desarmônica. Isso, letra D. Número 3. Escreva com suas palavras o que você compreende por relação positiva ou harmônica. Aí vocês vão explicar. É aquela relação entre os animais onde não existe prejuízo para nenhum dos animais que estão se relacionando, certo? Eles convivem, tá? Sem prejudicar uns aos outros. Ou eles trabalham, convivem juntos e trabalham para um bem comum, cooperam para um bem comum, como é em um formigueiro. Relação negativa ou desarmônica é quando, né, um dos animais daquela relação sai prejudicado. Como no caso, por exemplo, dos seres humanos com os vermes, né? Os vermes são, o ser humano é o hospedeiro para aquele verme e o verme é o parasita. Então, nós vamos sair prejudicados, né, entre essa relação, tá? Pinte as afirmativas verdadeiras. Os animais se relacionam com outros de sua espécie ou de espécies diferentes. Verdadeiro. A lombriga é um exemplo de relação harmônica. Falso. Os animais se relacionam com outros animais em busca de alimento, reprodução e proteção. Verdadeiro. Uma grande quantidade de vermes pode causar a morte do hospedeiro. Verdadeiro também. A relação entre a pulga e o cão é um exemplo de relação harmônica. Falso. É uma relação desarmônica porque o cão sai prejudicado. Número 5. Converse com seus familiares a respeito dos prejuízos causados à nossa saúde pelos parasitas que se instalam em nosso corpo. Em seguida, registre suas conclusões no espaço abaixo. Vocês vão pesquisar sobre esses vermes, esses parasitas que podem entrar em contato, né, com o nosso corpo, seja pela água, por um alimento que não está limpo adequadamente, e como eles vão nos prejudicar. Quais sintomas nós vamos ter estando com esses parasitas em nosso corpo, né? Que eles são prejudiciais, convivendo conosco em uma relação desarmônica, certo? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Fiquem com Deus e até amanhã.